acabei trazendo para você a questão da mídia como um todo sendo um fator negativo aí, né, de divulgar esse tipo de informação. Aí seria mais uma reflexão tua, professor. Por exemplo, a mídia, de um modo geral, da forma como ela está colocando as informações do SARS-CoV, está, de alguma maneira, prejudicando o desenvolvimento das pesquisas? Porque a gente teve um episódio com a cloroquina e a hidroxicloroquina, que em um certo momento ela veio com uma possível esperança para ter um efeito positivo. Teve alguns estudos não randomizados que tiveram efeito positivo, depois viu que não tinha, depois saiu um artigo que foi retratado, e aí a Organização Mundial da Saúde retomou, e tudo isso teve uma divulgação midiática e causou um impacto negativo, inclusive até na confiança que a população tem em relação aos cientistas. Então, como é que você vê, por exemplo, o papel da mídia hoje, né, a grande mídia, nesse aspecto, assim, que, em relação aos cientistas, ela é prejudicial nesse ponto ou não tem tanta interferência? Olha, eu não colocaria essa culpa sobre a mídia. Eu acho que a mídia está fazendo o papel dela, que é transferir a informação de um campo para outro, né? E tentando esclarecer ao máximo, deixando ao máximo mais aberto possível o que a ciência está fazendo e como a ciência está se comunicando com a sociedade. A experiência que eu tive com a mídia até agora foi muito boa. Não houve, em nenhum momento, uma modificação do discurso, né? Agora, isso que você trouxe é uma coisa muito importante, é uma reflexão mais ampla, né? Porque a ciência, a comunicação científica, ela algo que tem algumas regras, né? E essas regras foram rapidamente, nessa pandemia, elas acabaram sofrendo algumas alterações, né? E aí eu vou falar um pouquinho quais são essas regras e quais são essas alterações. E o que eu acho sobre isso. Bom, a gente sabe que para fazer ciência, a gente precisa lá fazer um experimento, repetir né, várias vezes para ver se é verdade. Aí a gente tem um dado lá, a gente escreve um artigo, a gente submete para uma revista, essa revista envia para revisores, os revisores olham, criticam, voltam, você corrige, volta, e aí demora um tempo até você conseguir publicar um artigo científico, que outros cientistas vão ler e vão olhar, vão ter uma opinião, vão ter uma ideia, vão tentar reproduzir. Muitas vezes não conseguem reproduzir, outras vezes conseguem, e aí demora muito tempo, anos, para a gente consolidar um conceito científico, né? Só que a gente não tem esses anos nesse momento. A gente precisa de ciência confiável, só que em pouco tempo. E aí, né? O que a gente faz? A gente continua fazendo do jeito que a gente fazia antes? Ou a gente tenta, né, baixar um pouquinho, né, o rigor para tentar acelerar o processo? Então, esse é o dilema que os cientistas vêm tendo, né? A sociedade está olhando para os cientistas buscando soluções. E não dá para dizer para a sociedade simplesmente, então, esperem aí que daqui a alguns anos a gente vai ter alguma coisa, porque é assim que a ciência funciona, né? Agora, é muito importante que essa comunicação entre cientistas e sociedade, que está acontecendo de uma forma muito mais direta, via mídia, às vezes, via publicação em revistas que não são revisadas por pares, né? O que a gente chama de pré-print, né? A gente vai, escreve o artigo e
publica num repositório, qualquer um pode acessar, só que pode ser que esteja errado, porque ninguém revisou aquilo, né? Então, essas comunicações, elas são comunicações que são mais eficientes, mas elas estão mais sujeitas a erro, né? E aí, sobrecarrega até o próprio cientista com a responsabilidade de comunicar algo que né, o mais correto possível. Agora, você também não pode culpar o cientista por publicar alguma coisa que mais para frente, né, se mostrou que não era exatamente aquilo. Você pode culpar o cientista se ele burlou os dados, se ele inventou dados, aí sim. Mas o cientista fez o experimento corretamente, o resultado é aquele, ele colocou lá. A interpretação do resultado pode ser uma, pode ser outra, e aí só com o tempo, e com discussões, e com outros artigos, e com escrutínio da comunidade científica, que a gente vai ver se aquela ideia, aquela interpretação foi a mais correta ou não. Então, está acontecendo muito isso. Você falou sobre o paper sobre a hidroxicloroquina, por exemplo, né? Porque, justamente, começou a fazer um estudo com um N pequeno, né, um número pequeno de indivíduos, com um grupo de controle que não existia. Aquilo saiu numa revista que saiu num pré-print inicialmente. Como foi a primeira evidência, todo mundo achou que aquilo lá seria a fórmula mágica, né? E assim, in vitro, né, em modelo de cultura de célula, tal, como você falou, funcionava. Agora, por que não? Por que não testar, né, naquele momento? E aí, exatamente, isso exemplifica o que eu estou falando, né? As pessoas que não entendem como funciona o processo científico, veem aquilo como se fosse a verdade, né? Se fez o experimento e aquilo lá, a verdade, a gente vai seguir. Não, a gente precisa ter estudos atrás de estudos, atrás de estudos. E particularmente para cloroquina e hidroxicloroquina, a gente teve estudo demais, mostrando que não tem um efeito eficaz contra a Covid-19, e que pode, em alguns casos, ter um efeito até deletério. Então, esse é o caminho que a gente está percorrendo. É um caminho onde a gente está fazendo ciência o mais rápido possível, a gente está comunicando essa ciência o mais rápido possível, cientistas vão cometer erros nesse caminho, interpretações vão ser erradas, né? Mas é uma demanda que a sociedade impôs ao cientista, e que a gente, como cientista, não pode esquecer do rigor, né? A gente pode até comunicar à sociedade, mas a gente sempre tem que deixar claro que o dado é preliminar, que precisa ser reproduzido, que precisa ser revisado por pares, que precisa ser publicado e tudo mais. Agora, numa sociedade que, infelizmente, é muito dispar, né? Muito, tem, assim, pouca gente, infelizmente, pouca gente consegue entender o processo científico, né? Às vezes, não importa muito o que o cientista fala. Saiu na mídia que é algo, a pessoa acredita. Então, eu, só para finalizar e voltar à sua primeira pergunta, na verdade a sua pergunta, se a mídia está causando isso, eu acho que não, a mídia está simplesmente divulgando. Eu acho que a responsabilidade maior está em cima dos próprios cientistas, de divulgar os dados com a certeza
a responsabilidade e o rigor que cada cientista deve ter. Não, realmente essa colocação ela é extremamente importante, professor. Eu até fiz alguns levantamentos há uns tempos atrás, né, sobre a quantidade de publicações, tanto para o SARS-CoV quanto para doenças pulmonares, né, inflamação pulmonar, e realmente as publicações elas tiveram um salto exponencial muito grande. Eu acho que até no próprio site do PubMed mesmo tem algumas colocações que os artigos eles estão sendo aceitos com mais velocidade, porque é necessário que haja essa linha de produção para aí, né, claramente fazer os filtros devidos, né? Isso é uma coisa importante esclarecer também. Eu acho que foi um excelente esclarecimento nesse aspecto, e esse de fato é o papel da ciência. Né? Só deixa eu comentar um negócio, outra coisa. A gente também nessa rapidez a gente vai cometer erros, e o fato de artigos serem retratados nesse caminho, né, de novo, eu não estou incluindo aqui coisas que são má fé do cientista, certo? Estou falando erros, negligência, isso vai acontecer. A gente tem esse mecanismo de retratação. Isso é um mecanismo importante na ciência também. Quando os cientistas reconhecem que tem alguma coisa errada, se retira aquele artigo e aquele artigo não vale mais como verdade. Então, isso é importante, é um mecanismo válido. Não é simplesmente um mecanismo punitivo, é um mecanismo regulatório. Inclusive até para a retratação não necessariamente acontece, como você falou, né? Ela não é, vamos dizer, uma pecha de você ser caracterizado como um pesquisador fraudulento. Às vezes o próprio autor solicita que o artigo seja retratado, não? Exato. Teve até um caso agora de um artigo que mostrou que a célula T ela podia ser infectada, né? E aconteceu uma coisa extremamente interessante, que eu acho que é única, inédita, né? Os autores, esse artigo recebeu críticas, várias críticas, né? E os autores pediram para retratar o artigo. Em geral, é isso que acontece, né? O autor sente que alguma coisa aconteceu de errado e tal, e ele pede para retratar o artigo. Só que esse artigo recebeu tanta atenção, foi publicado numa revista, eu não lembro exatamente o nome, mas assim, não é uma revista muito conhecida. Só que recebeu muita atenção e muita citação em tão pouco tempo. E aí até a própria revista, a revista não queria retratar. Ou seja, demorou para retratar o artigo. Agora ele foi retratado, ele foi há pouco tempo retratado, mas se inverteu as coisas. E aí existe uma discussão aí grande sobre o benefício que essas revistas têm também com a publicação, mas assim, em teoria, esse mecanismo de retratação é um mecanismo um mecanismo regulatório, né, de reparo, mais do que punitivo. Sim, é verdade. A ciência tem esse papel, né? Ela pode se corrigir, né? Uhum. E voltando, professor, agora tomando de novo a parte, desse aspecto da publicação como um todo, as coisas saindo muito rápido, né? Como está nessa força-tarefa, então, para fazer publicações, fazer pesquisa voltada para esse vírus, né? Mesmo com todas essas nuances que a gente acabou, né, você acabou expondo para nós aqui, né? Acabou surgindo a possibilidade de uma vacina, né? Que também, inclusive, foi anunciada na mídia, né? E essa vacina, eu queria que você comentasse conosco um pouco mais sobre essa vacina que foi anunciada. A gente pode esperar alguma coisa boa dela? Como a comunidade científica está vendo
esse surgimento dessa possível vacina, né? Que inclusive estão até talvez já começando a produzi-la, não acompanhei mais depois que eu fiquei sabendo disso. A gente pode esperar alguma coisa positiva dessa vacina que surgiu recentemente? Não, com certeza. Eu acho que nunca uma vacina, né, um ensaio clínico de vacina aconteceu tão rápido. E hoje a gente tem vários ensaios clínicos, dezenas no mundo inteiro, várias vacinas diferentes. Então, o potencial de que uma delas dê certo, pelo menos, é muito grande, né? Os ensaios clínicos de fase 1, né, que é de segurança, de 2, que já começa a olhar para eficácia, mas com um número menor de indivíduos, são bastante satisfatórios, né, para várias delas. E, então, assim, eu estou bem confiante. Agora, testar vacina, né, e ter o resultado da fase 3, que é quando sai o resultado da fase 3, você fala, não, isso funciona. Então, vamos colocar essa vacina, vamos distribuir essa vacina. Aí começa uma outra etapa, que é produção, distribuição, né? Então, isso tem um tempo também. Então, assim, eu acho que né, a gente vai conseguir, talvez, ainda esse ano, ter uma resposta, se existe uma vacina realmente que funciona, para que, talvez no final do ano, começo do ano que vem, a gente consiga já passar a imunizar as pessoas. Aí existem fatores que também estão associados a isso, né? Uma questão de capacidade de produção, uma questão de propriedade intelectual, que população testar. Então, por exemplo, o Brasil vem sendo um foco importante para testes de vacina. Por quê? Porque o Brasil é um lugar onde ainda existem muitos casos e o número de casos está aumentando, né? Então, os testes estão acontecendo aqui por causa disso. A gente está produzindo, a gente está testando essas vacinas que foram produzidas e estão sendo desenvolvidas em conjunto com universidades internacionais, né, fora do país. Então, se espera que em algum momento a gente tenha acesso a essas vacinas e consiga produzir aqui. Mas existem também outras vacinas que estão sendo produzidas e que podem ter algum tipo de propriedade intelectual que limite a nossa capacidade de produção e de disponibilização. Então, essas coisas, elas precisam ser equalizadas. Enfim, existem alguns aspectos da vacina que que precisam ser levados em consideração, mas eu tô bastante assim, otimista que a gente vai ter pelo menos uma vacina que funcione bem. E eu também eu tô bastante otimista com a nossa capacidade do Brasil, né? O Brasil é famoso por políticas de vacinação, né? Por capacidade de produção de vacinas, tem a Fiocruz, o Butantan. Então, eu acho que a gente tem elementos positivos para que a vacinação aconteça de uma forma ágil e eficiente aqui no Brasil. Só espero que problemas políticos, econômicos não impeçam isso. Então, pensando por um lado bem otimista, então, acredita-se que até o fim do ano, então, pode ser que alguma coisa aí apareça com mais intensidade, então. Existem vacinas que estão em fase 3 já, né? Só que para você
você testar a vacina e ver... Basicamente, o teste é o seguinte, você injeta a vacina numa pessoa, né? E vê o desenvolvimento de anticorpos. Né? E aí você tem que esperar um tempo. Às vezes você tem que esperar 3 meses, 4 meses, 6 meses. E tem um fator também que eu esqueci de mencionar, mas que é importante. A gente não sabe se todo mundo vai ser vacinado, vai ter anticorpos, né, produzidos em resposta à vacina na mesma qualidade, na mesma quantidade. Pode ser que idosos que já têm o sistema imune prejudicado produzam menos anticorpos e a vacina funcione menos para eles. Então, precisa de uma quantidade grande de pessoas para a gente estabelecer estratégias, né? Pode ser que, se não funcionar bem em idosos, a gente tenta vacinar uma população e aí ganhar um tipo de imunidade de rebanho, né? Que está bem, essa palavra, essa expressão está bem famosa, né? Ou seja, você imuniza uma quantidade grande de pessoas, né, numa população, e essas pessoas, como elas estão imunizadas, elas não transmitem o vírus. Então, você consegue limitar a capacidade do vírus de ser transmitido de uma pessoa para outra. Então, essas são as estratégias que a gente precisa avaliar. Mas eu estou otimista que até o final do ano, máximo começo do ano que vem, a gente tenha uma resposta se existe uma vacina que funciona ou não. Show, sensacional. Professor, e aí para encerrar minha parte, né, de questionamentos, daí eu já vou abrir aqui para o público, a gente tem algumas perguntas aqui que o pessoal está fazendo, né? Se vocês quiserem, pode deixar a pergunta aí, né? Eu fico olhando para frente porque minha tela, o computador está aqui na frente, né? Então vocês podem deixar a pergunta de vocês. Aí, professor, só para a gente encerrar, como você é um dos pesquisadores aí que está à frente dessa força-tarefa aí na Unicamp, queria que você comentasse conosco quais são os pesquisadores que estão na Unicamp nessa força-tarefa e o que eles estão desenvolvendo para o pessoal conhecer o trabalho deles, né, saber o que uma das maiores universidades do Brasil está fazendo em relação a isso, né, contra essa infecção, quais são os estudos que estão sendo conduzidos na Unicamp contra o SARS-CoV. Olha, a força-tarefa, ela foi organizada de uma forma bem interdisciplinar, né, e com um lema, que é organização e cooperação. Então, isso é fundamental para a gente conseguir fazer coisas de uma forma eficaz, eficiente e rápida, né? Então, a gente conseguiu, em poucos meses, aí, 4 meses e meio, 5 meses, né? A Força-Tarefa foi criada em meados de março, quando a doença chegou em Campinas. A gente criou a Força-Tarefa e nesse pouco tempo, se for considerar, a gente conseguiu partir de laboratórios de pesquisa, certo? Que não tinham o expertise e não tinham a capacidade de fazer um exame diagnóstico, mas que se organizaram e que padronizaram protocolos que são certificados pela OMS e começou-se a treinar voluntários, começou-se a treinar o laboratório de diagnóstico aqui do hospital, e no momento ali, em meados de março, começo de abril, a gente dava conta de 10 testes por semana, né? Hoje, a gente tem uma capacidade de 2.500, a gente já fez mais de 26 mil testes, atendendo mais 60 prefeituras, né, municípios da região do estado de São Paulo aqui. Então, a gente conseguiu fazer isso se organizando em torno de alguns pesquisadores, né,
que deram suporte, a expertise, o suporte técnico inicial, mas que demandaram também o apoio de várias outras frentes, né? Então, eu mencionei para vocês a frente de diagnóstico, mas para que essa frente fosse viabilizada, a gente precisava de recursos financeiros. Então, a gente conseguiu, através de uma frente de captação de recursos, a gente conseguiu doações do Ministério Público de Trabalho, da Associação de Docentes aqui da Unicamp, de empresas como a Braskem, como a Suzano, enfim, várias empresas, e inclusive de pessoas físicas. A gente conseguiu doações que possibilitaram a gente acelerar, aumentar nossa capacidade de testes, certo? E hoje a gente faz parte de uma plataforma do governo do estado, onde a gente realiza testes para o estado de São Paulo como um todo. E para a gente começar também a aumentar a nossa capacidade, lá no começo, um dos principais gargalos era a nossa dependência do mercado externo, né, para comprar reagente. Pra você ter uma ideia, quando a gente começou a padronizar os testes, começou a realizar os testes, primeiramente na região, na comunidade da Unicamp mesmo, no hospital e na Unicamp, a gente importava tudo. A gente tinha que comprar tudo de fora e o prazo de entrega era 60 dias. Não tinha como. Então, o que a gente fez? A gente começou a montar parcerias com empresas nacionais de cunho biotecnológico ou com laboratórios que produziam, que tinham reagentes que eram importados. Em poucas semanas, a gente conseguiu, basicamente ficar 100% independente do mercado internacional, usando reagentes somente conseguidos no mercado nacional, né? Empresas, inclusive, vizinhas nossas aqui, empresas fundadas por alunos da Unicamp, startups, financiadas pela FAPESP, num programa chamado PIP. Enfim, a gente, pra você ter uma ideia, a gente, para você fazer um teste de diagnóstico, você precisa de um cotonete chamado swab, né? Esse swab, ele é um cotonete longo, de plástico, com uma malha na ponta. Essa malha, todo o protocolo foi padronizado por usando um swab de rayon, uma malha sintética que é produzida principalmente na China. Obviamente que sumiu isso do mercado, né? E a gente se viu na dependência de swabs, só que ninguém tinha testado se funcionava com swab de algodão, que era o que a gente tinha mais aqui, ou de nylon. A gente começou a produzir swab, a gente começou a testar outros protocolos. Enfim, esse era o grau de limitação que a gente tinha, né? E a dependência do mercado externo que essa pandemia acabou revelando como uma limitação muito importante de se fazer ciência, de fazer assistência, diagnóstico aqui no Brasil. Então, a gente precisa fortalecer o nosso mercado interno. Então, além disso, né, só para dar nome aos bois, ou as pessoas ilustres que participaram da Força Tarefa, o professor Modena, José Modena, que é o nosso virologista, que coordena a frente de pesquisa, que é o cara que encabeçou a padronização do protocolo e treinou o pessoal. O professor Alessandro Farias, que é o coordenador da frente de diagnóstico, ele é o cara que organizou a logística, treinou as pessoas, conseguiu os equipamentos para montar a nossa capacidade de testes. O professor André Vieira é o cara o coordenador da frente de desenvolvimento, que é o cara que resolvia
qualquer gargalo que a gente tinha. Esse aí, não, precisa de um reagente para extrair o RNA do vírus. A empresa tal demora 60 dias para importar. O que precisa? Precisa de uns bits magnéticos para a gente estourar. Tá bom. Ele ia lá no laboratório do Instituto de Química, arrumava o bit magnético, testava, funcionava e a gente continuava fazendo teste. O professor Marcelo Menossi, que foi o cara que coordenou essas ações de captação de recursos. E aí, com isso, a gente conseguiu ir bem mais além, a gente incorporou, né, outras frentes, uma frente tecnológica, que vem trabalhando com empresas no desenvolvimento de soluções tecnológicas, desde uma câmara de ozônio até um tecido com nanopartículas de prata, que tem uma capacidade antisséptica, desenvolvido junto Unicamp e empresa, até a frente de engenharia biomédica, que vem desenvolvendo peças com impressora 3D para ventiladores, ou usando a expertise para conseguir reparar tomógrafos, que é importante para diagnosticar a doença também. E a gente também, além disso, tem na parte de pesquisa, né, a gente vem desenvolvendo várias frentes de pesquisa, em epidemiologia também, a gente vem ter uma frente de epidemiologia e modelagem que vem modelando os cenários diferentes, né, da pandemia, e aí isso é muito importante para dizer para a gente como que deve ser o isolamento social, se precisa ser feito, se não precisa, o quanto de vidas a gente consegue salvar se tiver isolamento, tudo isso foi feito. E aí a gente tem a frente de pesquisa básica, que vem agregando iniciativas de diferentes laboratórios para trabalhar em conjunto para o desenvolvimento de soluções de pesquisa científica na área básica, né? Que inclui desde testes de drogas até determinação de fatores de risco para a doença. E aí vale ressaltar esse artigo que a gente publicou recentemente na Cell Metabolism, mostrando como a glicose é importante para causar a hiperinflamação, né, de monócitos. A gente também, semana passada, saiu um artigo na Science, com participação de pesquisadores da Força Tarefa. Esse artigo mostrou, né, sequenciou o vírus e mostrou como o vírus entrou, chegou no Brasil, se espalhou. E tudo isso está sendo possibilitado por uma organização onde a gente vem trabalhando de uma forma extremamente colaborativa, né? Ou tentando fazer isso. Então, assim, a gente tenta ser aberto, ajudar um ao outro, aproveitar a expertise de cada um para avançar. E isso, para mim, agora eu vejo que é uma das maneiras que a gente tem para tentar fazer ciência competitiva no Brasil, né? A gente, por muito tempo, pelo menos eu, né, tentei reproduzir uma lógica que funciona super bem nos Estados Unidos, por exemplo. Um grupo forte que publica, né, em uma área, em revistas de alto impacto, e que tem um impacto grande na sua área. Isso funciona bem lá porque o investimento para esses grupos é um investimento grande. E esses grupos competitivos, eles são grupos que têm na sua formação principal pós-doutorandos, que são bastante independentes, que trazem soluções. E mesmo assim, são alguns artigos, você tem um grupo lá com 15 pós-docs, 20 pós-docs, né, 30 pós-docs. E aí, por ano, sai um Nature, um Science, um Cell, né? Não é tão eficiente, né?
é bom, mas também o cara recebeu um financiamento enorme, tem um monte de pós-doc, os caras melhores, melhores profissionais, né? Enfim, aqui no Brasil a gente tem uma outra realidade, a gente tem uma limitação de financiamento, a gente tem uma força de trabalho que está mais centrada em estudantes de pós-graduação, cujo foco é diferente, é treinamento, né? Então, você precisa levar em consideração que a pessoa está lá aprendendo a fazer ciência. Então, cobrar publicação, produção, não deveria ser, no meu ponto de vista, o principal foco da pós-graduação. É importante você produzir, mas não deveria ser. Enfim, com isso em mente, você unindo esforços, você tem um grupo que é forte em uma coisa, tipo proteômica, tem outro grupo que é forte em metabolismo, tem outro grupo que é forte em virologia, outro grupo que é forte em bioquímica. Junta todo mundo em torno de perguntas relevantes com apelo social, trabalha todo mundo aqui naquela pergunta. O que acontece? Vai muito mais rápido, certo? Agora, existem problemas em relação a isso, que problemas entre aspas, né? Por exemplo, artigos com 40, 50 autores. E aí você se dedica bastante, né? E aí você quer ser o primeiro autor, ou o último autor, o autor correspondente do trabalho, e aí é impossível você ter 40 artigos em revistas de alto impacto para ter a chance de cada um ter o seu artigo de primeiro autor. Então, existem esses balanços, mas se a gente quiser realmente fazer ciência competitiva aqui, a gente precisa colaborar, isso é inevitável. E só para finalizar, para não tomar muito tempo e deixar mais tempo para perguntas, eu acho que é importante também mencionar uma frente, que é a frente de ações sociais, que é muito importante porque essa frente ampliou a nossa capacidade de interação com a sociedade, que permite que a gente atue em áreas vulneráveis, né? Que a gente consiga reconhecer áreas vulneráveis na região de Campinas aqui e atuar, indo nessas regiões, fazendo testes, acompanhando as pessoas sintomáticas e ajudando também essas pessoas, né, com cestas básicas e etc. E a gente veio fazendo isso de uma forma bastante satisfatória, a meu ver. O professor Sávio Cavalcante, que vem coordenando essa frente, mas com a ajuda de vários outros docentes. Então, a gente consegue ir desde a ciência básica ali, até a ciência, até a assistência, né? E passando por vários tipos de iniciativas que eu acho que são bem bacanas. Muito legal, professor. É interessante ver, né, que a configuração, né, da pesquisa, né, ela somou ao conjunto para levar de fato para a sociedade, né, esse fator que a ciência tem para ajudar as pessoas, né? Bem interessante essa condição, né? E principalmente, digo, experiência minha, na época que eu estava no mestrado, era uma coisa muito fechada, né? Era só o pessoal da pesquisa mesmo e tal, e quando você concatena o povo da pesquisa com a condição para empregar isso para a população, de fato, você transcende mais do que uma fração, não digo todos, mas uma fração considerável de pesquisadores que querem só ter artigos publicados. Você transcende isso e vê de fato para que a ciência serve. Ela serve para melhorar a vida das pessoas como um todo, né? Tudo sempre na mão das pessoas bem intencionadas por trás da ciência. Então acho que foi um papo sensacional, né? Muito legal, foi muito esclarecedor para mim,
principalmente em alguns assuntos, né, relacionados aí aos medicamentos, relacionados a essa vacinação, que é uma coisa bem bacana. E eu vou puxar aqui algumas perguntas, né, para a gente não se estender muito. Tem algumas perguntas que foram feitas logo no começo da nossa live, né, que eu acredito que já tenham sido respondidas, né? Mas tem aqui uma pergunta do nosso amigo Pedro Gattai, né? Não sei se você lembra do Pedrão, nosso amigo. Lembra. Ele tem uma pergunta aqui, ó, fala, uma pessoa que pegou o vírus e ficou imune por apenas, ele fala, me disseram que quem pegou o vírus e se curou fica imune por apenas 6 meses, depois fica suscetível a ser contaminado de novo. Então, assim, nos artigos que foram publicados de um modo geral, tem esse aspecto do tempo, ou seja, uma imunização de uma infecção de uma pessoa durar esse período de 6 meses depois ela sumir, porque a gente discutiu isso no começo da live e tal, mas tem essa condição? Na verdade, nada foi demonstrado nesse sentido, né? O que foi demonstrado é que o título viral, a quantidade de anticorpo no sangue, diminui de uma forma bastante significativa depois de alguns meses, aí, 3, 4, 6 meses. Então, isso leva a crer, a gente não sabe, que essa imunidade, ela seja, ela não se sustente por tanto tempo assim. Mas é uma suposição, ainda não existe uma prova irrefutável, né, inequívoca, de que isso que o Pedro mencionou é verdade. A gente tem mais uma pergunta aqui do Alberto Monteiro. Ele fala o seguinte: dentre as vacinas mais promissoras, qual seria a preocupação na sua distribuição? Sabendo que seria um estimulante imunológico, como equilibrar sua atividade em diferentes respostas gênicas? Bom, isso faz parte dos testes, começando primeiro pela segunda parte, esses testes, né, como que cada indivíduo com um perfil genético e uma característica particular, né, vai responder à vacina, é algo que faz parte dos testes clínicos. A gente vai ver com os resultados se todos são imunizados, se existe algum efeito adverso, se existe algum tipo de resposta exacerbada. Porque a pergunta é boa no sentido de que a vacina acaba elicitando, né, iniciando uma resposta imune. Só que ela não pode ser muito grande, porque senão isso vai prejudicar, né, o paciente, né? Então, só que a gente tem que pensar que essa vacinação, uma vacinação transiente, você não vai vacinar uma pessoa que está com a doença, né? Você vai vacinar uma pessoa que não está com a doença, que está saudável. Então, eu imagino que essa hiperestimulação, se acontecer, ela vai acontecer como um efeito adverso, né, da vacinação, mas não vai ser tão prejudicial assim para o indivíduo, eu imagino. Agora, as questões de distribuição de vacina, isso tem fatores inúmeros, né, econômicos, políticos. Por exemplo, a gente está no Brasil testando algumas vacinas, né? Imaginem se essas vacinas não funcionem tão bem. Existe uma outra que que é uma, sei lá, patenteada e que custa bem mais caro e que funciona bem melhor. O que a gente vai fazer? A gente vai comprar essa, vai usar a que a gente testou. Então, existem esses elementos que a gente precisa considerar. Não é simplesmente
né, funcionou, beleza, vamos imunizar todo mundo com uma vacina que funcionou melhor. Existem fatores econômicos, políticos, e estratégias médicas, né, de saúde pública que precisam ser levadas em consideração. Com certeza. Não, talvez seja um dos aspectos mais fundamentais, né? Se não há dinheiro para comprar vacina, não há como distribuí-la, né? Isso daí. Bom, professor, seguindo aqui adiante, a gente tem só mais algumas perguntas, né? Tem acho que inclusive 3 perguntas aqui, né? A Dayana Gomes, ela fez uma pergunta interessante. Fala, como a vitamina D proveniente da luz do sol ajuda no sistema imune? Uma conhecida minha estava tomando doses altíssimas de vitamina D com foco em prevenir a Covid. Né? Suplemento tem o mesmo papel da luz natural? Acredito que a pergunta dela é a ação da vitamina D, né? Nesse combate aí uma possível infecção. Tem algum trabalho voltado sobre isso, né? Do uso da vitamina D? Bom, é uma excelente pergunta, porque é bom para esclarecer também e, de novo, voltar naquela questão de divulgação, né, de comunicação e responsabilidade do cientista. Eu, recentemente, recebi um vídeo da minha sogra, né, na verdade, minha esposa compartilhou, de uma pessoa falando que existe uma associação entre níveis de vitamina D e o desenvolvimento, né, da forma severa de morte por Covid, e que, portanto, o segredo da cura da Covid é a luz do sol, porque a gente produz vitamina D naturalmente se a gente ficar exposto ao sol. Bom, existem vários problemas com esse tipo de afirmação, né? Primeiro, se existe uma associação entre vitamina D e desenvolvimento da forma grave de Covid, a gente não tem como dizer nesse momento se existe uma relação causal, certo? Eu vou dar um exemplo de um outro artigo que eu vi que associava calvície à forma grave de Covid-19. E aí, existia até um modelinho lá, falando que a testosterona ligava na esse, não sei o quê. Esse também. Você viu, né? E assim, pode ser verdade? Pode ser verdade. Mas você não pode propor uma causalidade baseada em associação. Por quê? Se pensar, eu trouxe esse exemplo da calvície porque está mais do que claro que a idade e o fato de ser homem são um dos principais fatores de risco para forma grave de Covid-19. O que homem idoso tem que uma mulher idosa não tem? Ou um homem jovem não tem? Certo? Isso pode... calvície. Então, assim, essa pode ser uma associação, não estou dizendo que seja, mas eu só estou expondo o problema de se fazer associações e estabelecer causalidade, ou seja, que uma coisa causa a outra. Agora, a gente não pode simplesmente negligenciar essas associações, porque essas associações podem mostrar alguma causalidade se essa causalidade for demonstrada com experimentos que provam isso. E aí, a vitamina D está sendo testada em ensaios clínicos para ver se realmente tem um efeito. E pode ter. Agora, até o momento, não dá para dizer se vitamina D é a solução. Outra coisa, tomar vitamina D ou tomar sol excessivo para ter mais vitamina D, não necessariamente é uma solução para manter os níveis de vitamina D elevados, né? Tem pessoas que têm dificuldade em absorção de vitamina D, tem pessoas que têm dificuldade de produção de vitamina D, né? Então, o que eu
recomendo é que nada disso seja usado sem prescrição e nada vai ser usado desse tipo, porque não existe ainda um estudo clínico que prove, né, que vitamina D ou calvície ou qualquer coisa seja a causa da forma grave da Covid-19. Ainda não tem. Pode ser que daqui para frente, quando os ensaios clínicos terminarem, a gente tenha essa resposta. Ok, maravilha. Para encerrando aqui, as últimas 3 perguntinhas, né? Tem uma pergunta da minha tia, ela está assistindo a live aqui, Darcy Mafra. Pergunta interessante, ela fala o seguinte: tem se falado muito da eficácia da ivermectina e a nitazoxanida, né, que são 2 vermífugos, né, para prevenir a Covid-19. O que há de verdade nisso? Bom, isso também é uma pergunta bem bacana, porque isso mostra de novo, volta naquele ponto de como a responsabilidade cientista é importante, né? E como a gente peca, às vezes, em entender alguns resultados que a gente obtém, né? Eu não estou dizendo isso, não estou colocando a culpa no cientista nesse caso. Eu estou colocando a culpa no anseio por respostas que levam a coisas desse tipo, como hidroxicloroquina, ivermectina e a anita, né? Eu digo assim porque esses medicamentos, eles têm um efeito muito bom, todos eles, in vitro. Inclusive, a gente testou aqui no laboratório, funciona super bem in vitro. O Anita, por exemplo, a gente testou, o resultado partiu aqui de uma colaboração da Unicamp com o CNPEM, certo? A partir do resultado que a gente teve, logo depois começou-se a testar ensaios clínicos, né? Já se criou ensaios clínicos para testar. Então, assim, é um pulo muito grande. Você tem uma eficácia em cultura de célula para inibir a replicação viral. Daí, você começar o ensaio clínico, tudo bem, beleza. É uma droga que não tem tanta toxicidade, beleza, testar. Mas a gente precisa esperar o ensaio clínico ser concluído para não cometer o mesmo erro que a gente cometeu com a hidroxicloroquina. Então, não adianta querer se automedicar com ivermectina, anita, sem saber exatamente se funciona, né? E como eu disse, controlar a replicação do vírus não é suficiente para determinar a resposta viral, né? Então, existem outros fatores que são importantes. Legal, show. Tinha mais uma pergunta do Pedro aqui, que ele falou do artigo da Lancet, mas daí lembro que a gente tratou aqui, ele está desde o começo assistindo, né? Acredito que tem sido respondida essa pergunta. E tem a pergunta aqui do Leandro Nogueira. Ele falou uma pergunta também bacana, né? Que a Rússia anunciou hoje que irá começar a vacinar em agosto. E aí ele pergunta: é possível começar uma vacinação sem passar por todas as etapas? Etapas, digo, clínica, né? Não é possível. Assim, eu vi esse anúncio, eu não vou comentar porque eu não consegui ler a reportagem, não cheguei a checar a veracidade, mas se assim, testar, começar a imunizar sem teste, seria, na minha opinião, uma afronta ética, né? A gente precisa de teste, porque a gente não sabe o que vai acontecer. Isso pode não só ter um efeito colateral importante,
mas pode causar uma falsa esperança, né? Causar políticas ou um custo, né? Que pode ser investido em uma prática que não vai funcionar. Então, assim, eu gostaria de acreditar que isso não está acontecendo, mas se tiver, eu lamento. E aí uma última pergunta, professor, lá do Marcos, lá de Araras. Ele pergunta o seguinte, né, para a gente encerrar aqui o tópico de perguntas, né? Qual a perspectiva da qualidade dos trabalhos e até dessa integração entre departamentos que você falou pós-pandemia? Como é que vai acontecer provavelmente daqui para frente, né, essa integração de trabalhos aí pós-pandemia? Olha, eu espero que a gente aprenda com a pandemia e que a gente utilize o que de bom a pandemia trouxe. E uma das coisas foi essa cooperatividade, né? No meu caso, eu não vejo outro caminho daqui para frente. Assim, a gente está muito integrado com outros laboratórios, e esse caminho vai ser um caminho que vai ser seguido. E isso é muito bom, porque a gente vê uma agilidade grande na produção de resultados importantes e confiáveis, porque você consegue ter vários laboratórios ou várias pessoas reproduzindo os dados, né? Então isso é importante. Agora, uma questão, assim, existem várias questões com isso. Uma delas é logística, organizar tudo isso, né? E, inclusive, por isso, a gente está até anunciando aí uma vaga para gerente de projetos, porque a gente precisa de alguém que faça a gestão, né? O gerenciamento de projetos, né? São muitos projetos, muita gente envolvida, e isso acaba tomando muito tempo. E outra coisa também é administrar a balança entre o ganho individual e o ganho coletivo. É fundamental. Algumas pessoas são mais cooperativas, outras pessoas são mais individualistas. E no final do dia, né, se alguém vai... Ainda a gente, né, e por muito tempo a gente vai se basear nas publicações para dizer se uma pessoa né, ficou em primeiro, segundo no concurso, ou ganhou a bolsa. Então, assim, a posição na autoria das publicações ainda é uma questão. Então, eu acho que precisa ter um balanço, né? Eu acho que cada um dos alunos, dos pós-docs, precisa ter um trabalho onde essa pessoa é protagonista, mas os laboratórios precisam ter 1, 2 ou 3 projetos que são colaborativos, e aí todo mundo trabalha. Então, eu acho que esse é o futuro da ciência, para a gente fazer ciência mais competitiva. Muito legal, professor. Olha, acredito que todas as colocações feitas aqui, elas foram de muito valor. Acredito que essa live ela transcendeu até o fato, né? Não falamos só de Covid, mas também colocamos a ciência, né, muito em evidência aqui nesse debate, nessa conversa aqui. Eu acho que foi uma coisa extremamente proveitosa. Eu, em nome dos inscritos aqui do canal, queria agradecer muito você ter vindo aqui, disponibilizar um pouco do seu tempo, que eu tenho certeza que ele é muito concorrido entre muitas pessoas, né? E ter disponibilizado esse seu tempo para estar conosco aqui, definitivamente foi uma alegria, uma honra muito grande, muito mesmo, né? Tivemos aí em torno de quase 750 reproduções dessa live aqui, e um pico de mais ou menos aí de 35 a quase 40 espectadores simultâneos. Então foi uma live sensacional. Tivemos perguntas muito legais, né? Pessoas participando, pessoas que acompanham o canal
pessoas conhecidas da minha parte, então Pedro, Darcy, era um pessoal que eu conheço, né, que minha tia, um grande amigo meu, né, uma amiga também. Então, houve a participação de pessoas que se interessaram por esse assunto, né, e que tem um alcance enorme, né. Esse é o objetivo, claramente, das nossas lives, é divulgar a ciência e esclarecer as pessoas, né, de que a ciência ela tem esse seu papel fundamental no tratamento de qualquer tipo de coisa, né? E muita coisa está sendo feita, mesmo que demore um certo tempo, e hoje parece que alguns paradigmas talvez mudem, né? A pandemia vai fazer com que a gente mude como um todo, e eu só tenho de coração mesmo, professor, agradecer por você ter aceito. Eu gostaria que você fizesse as suas considerações finais, né? Se você quiser deixar algum contato para o pessoal poder te acionar, querer conhecer um pouco mais do seu trabalho, do trabalho do pessoal da Unicamp, alguma coisa, pode deixar que eu digito aqui para o pessoal alguma coisa. A palavra é sua para as considerações finais, professor. Não, Fernando, eu queria agradecer a oportunidade. Essa pandemia também trouxe uma oportunidade maior, né, da gente se comunicar com a população. Isso é fundamental, sabe? Ter a oportunidade de se comunicar com pessoas leigas, né, e instruí-las é algo que eu acho muito importante, né, como cientista, porque essas informações vão ser transmitidas como vírus, né? A gente planta lá, a gente infecta uma pessoa com uma ideia, e essa ideia vai passando de uma para outra. Então, eu né, só gostaria de agradecer e pedir que as pessoas que assistiram levem, né, essa mensagem de apoio à ciência, que a ciência é muito importante. Deixar aí, né, eu tenho, assim, se vocês quiserem conhecer mais sobre o papel da Força Tarefa, a gente tem um site da Força Tarefa que é bem ativo, também tenho as redes sociais, lá vocês podem procurar, e eu estou à disposição, se quiserem entrar em contato também por e-mail, o Fernando tem meu e-mail aí, ele pode passar. Professor, eu coloquei o site, né, o da Força Tarefa, ftcovid19.unicamp.br. Isso. Coloquei aqui no chat pro pessoal. Fala pra gente o seu Instagram, pro pessoal te seguir lá. Olha, procura por Marcelo Mori, porque eu não sei qual que é o... Tranquilo. Bom, então é isso aí, né? Todo mundo aí, mais uma vez, obrigado. Tá aí o site da Força Tarefa da Unicamp contra a Covid-19. Deem uma olhada lá, acho que vai ser muito legal, muito interessante. Se vocês quiserem conversar também com o professor Marcelo, se vocês colocarem Marcelo Mori lá no Instagram, eu procurei, achei ele assim, né? Vai encontrar ele lá, né? E agradeço mais uma vez a presença de todos e como a gente sempre encerra todos os vídeos da Escola de Ciências da Vida, né? Esse ato da gente divulgar a ciência, eu tenho certeza também que é um ato de caridade que a gente faz para com as pessoas e a gente sempre encerra todos os vídeos da Escola de Ciências da Vida assim. Se esse vídeo lhe ajudou, passe a caridade adiante. Ajude você a outras pessoas e ajude a divulgar esse conteúdo também, porque isso é uma caridade com a ciência e com as pessoas também. Então, pessoal, muito obrigado. Professor Marcelo, muito obrigado. E a gente se vê por aí. Grande abraço. Obrigado.